O país está relativamente bem. Essas foram as palavras usadas pelo Presidente da República, falando num encontro que manteve com a comunidade moçambicana nos Estados Unidos da América. Filipe Nyusi minimizava assim a preocupação dos moçambicanos na diáspora em relação ao conflito militar no centro e norte do país. Foi um encontro bastante concorrido em que a comunidade moçambicana nos Estados Unidos da América aproveitou a presença do mais alto magistrado da nação para manifestar a sua preocupação com os ataques militares entre as tropas governamentais e os homens armados da Renamo. Na resposta, o presidente usou o adjetivo relativamente para descrever o cenário político-social que caracteriza o país. Importa agora dizer que o nosso país está bem, relativamente. O parlamento, que chamamos de Assembleia, está a funcionar. A atividade judicial, os tribunais diferentes, administrativos, Supremo, Judicial e até a Procuradoria estão a funcionar. E o governo também está a funcionar, não obstante aquilo que muito bem disseram aqui na vossa mensagem. Neste outro evento, com congressistas locais, falou do compromisso em continuar a cooperar com o governo dos Estados Unidos da América, com base nos fundamentos das boas práticas de governação. Permitam-me, nesta ocasião, reiterar o compromisso do meu governo de continuar a cooperar com os Estados Unidos da América, fortalecendo a confiança mútua existente dentro dos altos valores e princípios que regem as boas práticas de governação e de negócios. Estamos convictos que juntos trilhamos o caminho certo no aprofundamento de uma parceria mutuamente vantajosa em benefícios dos nossos dois países. A visita do Presidente da República aos Estados Unidos da América termina hoje aqui na cidade de Houston, no estado de Texas. Por volta das 15 horas locais, que serão 22 horas de Maputo, está prevista uma conferência de imprensa, onde seguramente que o encontro com o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial vai dominar a comunicação de Filipe Nyusi. Isaac Lang e Ricardo Machava, Estados Unidos da América. Jornalistas da STV seguindo a visita de Estado de Filipe Nyusi aos Estados Unidos da América. Os automobilistas queixam-se de alegado excesso de brigadas da Polícia de Fiscalização na estrada circular de Maputo. Os mesmos dizem que a estrada deixou de ser uma via rápida para fugir congestionamento, porque são obrigados a parar por mais de uma vez para a fiscalização policial. Aquilo que era para ser uma via rápida de escoamento do tráfego transformou-se agora em um autêntico martírio para os utentes. Em causa está a colocação de vários postos de fiscalização policial na estrada circular de Maputo. Segundo os utentes, esta situação é transtornante, uma vez que tem sido comum o mesmo automobilista ser abordado mais de uma vez ao longo do mesmo percurso pelos agentes da Polícia de Trânsito. A STV constatou na via, por exemplo, que tem sido comum encontrar duas ou mais brigadas de fiscalização no espaço de 2 km, tanto no município de Maputo como na Matola. O percurso da zona de Xiango até o Estádio Nacional do Zimpeto, por exemplo, com mais de 10 km, tem sido mais apetecido pelas brigadas, algo contestado pelos automobilistas que se mostram a gastar. Agora é para eu lutar com o senhor. Eu não estou a lutar, é para só pedir a que está dizendo para eu deixei a polícia ir atrás, mandaram-me parar, praticamente tem a mesma coisa, de lá para aqui, depois daí estou a ver a polícia aí em frente, mas não sei, mas vejo também. Realmente é transtorno, às vezes você tem muita pressa, então sai 100 metros, cruza com a polícia, manda parar, eu não sei. Agora, parei 3 vezes. Não era por causa de velocidade, mas eu só pedi a carta, ver carta, então 3 vezes estou a parar, só mostrar a carta. Já mandaram parar 2 vezes, vamos tirar aquela brigada que está ali, vir por aqui também junta. Aqui não tem um desvio que a gente pode fazer para não apanhar aquela outra brigada, acho que é justo. Olha lá. Entretanto, este cenário já não se verifica no percurso com cerca de 15 km de Xiango até Maracuene, local onde nem sequer um polícia é possível ver.
Questionado sobre o assunto, o porta-voz do Comando-Geral da PRM disse que o fato não deve constituir preocupação, alegadamente porque os agentes são colocados em função das necessidades das vias. É lamentável e bastante triste quando condutores e automobilistas reclamam da presença policial, tanto numa via ou num determinado ponto. A polícia de trânsito está posicionado nesses pontos ao longo das vias para evitar que haja incumprimento de algumas regras de trânsito. Nós nos fazemos a via pública depois de uma determinada instrução. Ninguém sai de casa e vai à via pública e decide começar a mandar parar viaturas para perguntar se o condutor ou a própria viatura tem pisca, o condutor tem carta ou a licença. Não. Os agentes são instruídos e há uma determinação do que deve ser feito. Há uma planificação diária sobre a atuação dos agentes na via pública. Apesar de colocação de vários postos de fiscalização policial, a circular de Maputo continua a registrar casos frequentes de acidentes de viação. Quase que semanalmente, sobretudo aos finais de semana, aqui há registro de acidentes de viação que, além de mortos e feridos, tem resultado na destruição desta infraestrutura. Com imagens de Bartolomeu Langa, Antônio Frades para STV. Instrutores de algumas escolas de condução ouvidos pela STV dizem que o excesso de brigadas da polícia nas estradas deve-se à ausência de uma política nacional de trânsito e o fato do Código de Estrada não definir os critérios de colocação das equipas de fiscalização policial. Depois de reclamações dos condutores sobre o alegado excesso de postos de fiscalização, sobretudo ao longo da estrada circular de Maputo, a STV ouviu alguns instrutores de escolas de condução sobre o assunto. O presidente da Associação das Escolas de Condução, Kassam Lala, acredita que alguns agentes da Polícia de Trânsito posicionam-se em determinados locais para tirar benefício próprio, desobedecendo desta forma as indicações das chefias. Aqui no nosso país, provavelmente existe uma estratégia. E o que acontece é que há uma anarquia em controlar se os polícias estão a cumprir aquele plano que foi traçado antes de começarem uma jornada de trabalho. O que se verifica é que as polícias posicionam-se com a preocupação de caça à multa, quando esse não devia ser o objetivo principal. Portanto, eu estou convencido que existe um planeamento que define quais são as ruas, quais são os locais, quais são os pontos, quais são as horas em que eles se devem posicionar. Simplesmente, como não há ninguém a fiscalizar superiormente para ver se as polícias estão nesses sítios, eles colocam-se em sítios em que acham que é o sítio onde melhor devem faturar. Outros instrutores defendem que a redução da sinistralidade passa necessariamente pela sensibilização dos condutores ao invés de multar. A preocupação agora é como colmatar este dilema. Não é realizar vários encontros só para culpar os condutores. Ok, é um condutor que tirou carta há 10, 15 anos, não está a conduzir bem. O que vamos fazer? Vamos ensinar a este condutor. Já temos televisões, não é? Então podemos usar esse meio para transmitir a informação ao condutor como é que deve se comportar dia após dia, no sábado, no domingo. Então, eu acho que é a única solução que nós podemos fazer, não é? É a única solução que nós temos do momento. A circular não veio em nós para virmos morrer, né? Ou trouxeram-nos a circular para virmos matar as pessoas, mas trouxeram a circular para descongestionarmos dentro da cidade, para que as pessoas saibam que realmente esta parte a pessoa anda livremente e à vontade. Mas o que eu tenho que apelar nesta parte, como disse, em termos da nossa autoridade em ponto, às vezes outra aparecem escondidos, isso não fica bem. Para nós, não fica bem porque devia ser noutros sítios, se calhar dizer que quando a pessoa está fora das cidades, às vezes estão num sítio em que as pessoas não sabem que ali não está a polícia, mas para esses sítios a seguir, tem que ter a pessoa estar à vontade, circular, como se fosse um outro país, como fazem. 5 automobilistas foram detidos pela polícia na vila de Montepuez, em Cabo Delgado, por irregularidades e tentativa de suborno à corporação, numa operação em que foram apreendidas 40 viaturas em condições ilegais.
A Vila Municipal de Montepuez, em Cabo Delgado, foi escala de uma brigada conjunta composta pela Polícia de Trânsito, Inater e Alfândega, para uma operação visando fiscalizar o trânsito, tendo sido constatado várias irregularidades nos documentos dos automobilistas, tais como livretes e títulos de propriedade. Houveram viaturas em que os colegas das alfândegas duvidaram a sua documentação, portanto vão ser submetidos a um estudo, a uma análise a partir da direção das alfândegas em Pemba. Neste processo também desse trabalho, tivemos 5 cidadãos acusados de vários crimes, entre condução ilegal e para além da corrupção ativa. E esses já legalizamos a situação deles e esta tarde mesmo vai se mandar à Procuradoria para serem submetidos ao julgamento. Na operação houve verificação da legalidade de cartas de condução, mas não foi detectada nenhuma falsa. De fato estivemos muito atentos a esta parte, mas de todas as cartas em que submetemos ao aparelho, o PTA, todas são legais. A atividade continua este fim de semana em Montepuez e noutras vilas da província de Cabo Delgado. As mulheres em Inhambane saíram à rua na manhã deste sábado para celebrar a vida e obra de Samora Moisés Machel. Para muitas delas é difícil qualificar um homem igual a Samora. Levar o povo ao descontentamento generalizado contra o seu próprio poder. A marcha iniciou no bairro Liberdade 3 e percorreu várias artérias da cidade de Inhambane. Levar o povo a combater o seu poder, a lutar contra si mesmo. Liderados pela secretária provincial da Organização da Mulher Moçambicana na terra da Boa Gente, homens e mulheres de várias idades saíram à rua para recordar Samora Moisés Machel. Aliás, os membros daquela agremiação dizem que nutrem por Samora Machel um carinho especial. Foi ele que criou o destacamento feminino em 1967 para envolver a mulher na luta de libertação de Moçambique. Foi membro número 1 da Organização da Mulher Moçambicana. Ele mesmo oficializou esta grande organização a 16 de março de 1973. O presidente Samora era um homem visionário, um amigo de crianças e de pessoas de bem. Ele designou a escola como um espaço para o povo tomar o poder, daí que nossos filhos, membros da OMM e da população em geral, são chamados a usar o recinto escolar para o conhecimento da cidadania. A STV ouviu algumas mulheres filiadas à OMM e dizem ser difícil qualificar um homem que literalmente deu a vida por uma nação. Samora definiu o inimigo principal. Por isso que nós dizíamos, como age o inimigo, a sabotagem, a intriga, a corrupção. Essas questões todas, se formos a ver o discurso do camarada presidente gravado, escrito, encontramos essas questões que hoje estamos a viver. Ainda não consegui encontrar uma figura que lhe comparasse com ele. Um homem muito intelectual, um homem que lutou pela causa do povo. Ele abdicou-se de muita coisa para defender o povo moçambicano. Então, seria muito difícil de encontrar adjetivos qualificativos para o comparar, mas dizer que foi um homem exemplar no seio dos moçambicanos. As cerimônias de lançamento das celebrações dos 30 anos após a morte de Samora Machel foram ainda abrilhantadas por atividades culturais. E agora um olhar sobre a semana do IPAJ em Manica, onde conflitos familiares constituíram um grande motivo de procura pelos serviços oferecidos pelo Instituto de Patrocínio, Assistência Jurídica IPAJ, alusivo aos 22 anos da sua criação no país. O Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, IPAJ, celebrou no passado dia 13 do mês em curso o seu 22º aniversário.
Para assinalar a data, o órgão vocacionado na assistência jurídica gratuita aos cidadãos carenciados organizou em Manica feiras de justiça onde cidadãos em conflito com a lei apresentaram diversas preocupações. Ele fala que não tenho tempo de vos dar despesa, vamos ser dado com quem? Com o vosso tio. Mas esse tio, nenhum dia que ele me apanhou, que ele me viu com esse tio. Já não sei porque ele fala isso. O processo já está no tribunal, só que desde o ano passado até aqui ainda não fomos chamados no tribunal para ouvir o caso. O delegado do IPAJ em Manica, René Macumbe, diz que durante a semana de 10 a 16 de setembro, o órgão recebeu cerca de 2.000 cidadãos, sendo que a maior parte destes apresentavam problemas ligados à família. Recebemos diversas preocupações, desde as questões ligadas ao âmbito social. Recebemos diversas senhoras com conflitos ligados à família. Algumas delas que são viúvas, em que sofrem alguma, digamos, violência doméstica por parte dos familiares, dos maridos, em algum momento que procuram retirar aquilo que são os poucos bens que a família é deixada pelo falecido esposo e, portanto, eles procuram a via de como solucionar ou evitar para que os bens que são dos filhos herdeiros sejam protegidos por lei. Além de feira de justiça, a passagem dos 22 anos da criação do IPAJ foi marcada em Manica por debates e palestras em torno de temas como o acesso à justiça, medidas alternativas à pena de prisão, a violência contra a pessoa albina, entre outros. Momento de observarmos uma breve pausa. Nós voltamos já a seguir. Até já. Joga-se este fim de semana na Casa do Canário. Derby da 25ª jornada do Moçambola. Costa do Sol, Machacane. Duas equipas que lutam por sacudir a crise da época. É futebol, é festa com transmissão merecida na STV Notícias. Este domingo, a partir das 15 horas. Não perca o melhor do nosso futebol. Os melhores comentários dos lances. Nos processos defensivos, por exemplo, não pode sofrer. O lance cartão amarelo, aos 30 minutos. Foi bem exibido. Futebol e emoção é aqui na STV Notícias. Com o apoio da ZAP. Na próxima edição do programa Hora do Consumidor, levamos a debate a questão da qualidade da corrente elétrica no país. Começa a oscilar de 17 até 22. E queima coisas que estão dentro das casas. Como agir em caso de avaria de eletrodomésticos? Onde e como reclamar os seus direitos? São algumas das questões que serão respondidas pela Eletricidade de Moçambique. Não perca o programa esta segunda-feira, a partir das 17h30, na STV. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que o Moçambique tenta e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia.
Sr. Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. Dicas sobre como, informações sobre determinadas patologias, modelos de vida saudável. Já tem um canal na STV Notícias. Estresse é algo que deixa-nos mal. Emoções fortes também desencadeiam asma. Uma boa alimentação, exercícios físicos, beber muitos líquidos, não perder noites. Gostava muito de chocolate com amêndoa. Saúde e bem-estar. Todas no Saúde. No futuro, um país sem é um país sem. Regressamos para a segunda parte do Jornal da Noite e agora abrimos a janela para o desporto, onde a Liga Desportiva de Maputo derrotou na tarde deste sábado o Maputo por 2-0. O resultado coloca os locomotivas afastados da luta pela revalidação do título nacional e empurra a Liga Desportiva para a 4ª posição. Em tarde fria e com vento à mistura, o campo da Liga Desportiva de Maputo acolheu uma das mais importantes partidas da 25ª jornada do Moçambola. À entrada da jornada, os locomotivas tinham esperanças de ainda poderem revalidar o título conquistado na última época, mas pela frente tinham uma liga ferida no orgulho depois da derrota em Tete. Só isso já dá um de futebol. Foi o Ferroviário quem tomou conta dos acontecimentos na primeira parte, beneficiando de maiores oportunidades de perigo. Neste livre, Diogo tenta visar a baliza de Milagre, mas a bola morre na barreira. Multiplicavam-se situações faltosas, de lado a lado. O Ferroviário, sempre no domínio, vê Maurício cabecear para a barra transversal. Na jogada seguinte, Edmilson cria mais uma situação de perigo, sem efeitos. Diogo ensaia mais um remate e obriga uma defesa apertada de Milagre, mas sem mais histórias, a partida foi para o intervalo. No reatamento, a Liga Desportiva esteve mais esclarecida. Logo aos 27 minutos, Telinho recebe um passe dentro da grande área, tira alguns adversários do caminho e escolhe o ângulo para onde rematar e faz o 1-0. Depois do golo, a Liga pressionou mais ainda o último reduto dos locomotivas e, como resultado, consegue chegar ao 2-0 por intermédio de Liberty. Os locomotivas tentavam sem mestria violar a baliza de Milagre. Diogo era um dos mais inconformados. Já com tudo jogado, António Munguambe apitou pela última vez, confirmando a vitória da Liga Desportiva de Maputo. Com o resultado, o Ferroviário caiu para a 6ª posição e ficou a 13 pontos do líder, União Desportiva do Songo, enquanto a Liga Desportiva subiu à 4ª posição da tabela classificativa. O Desportivo de Maputo empatou hoje a uma bola frente ao Clube de Chibouto, em jogo da 25ª jornada do Moçambola 2016. Com o empate, os alvinegros veem a sua situação a complicar-se cada vez mais no Moçambola. A jogar em casa, o Desportivo de Maputo assumiu desde cedo as despesas do jogo, tendo sido a primeira equipa a criar perigo na baliza adversária, neste lance em que Evangá fez um remate que passou ao lado da baliza de Zacarias. O Chibouto respondeu neste lance em que Chaua, em posição privilegiada, não conseguiu bater Joaquim. Após esta perdida na jogada a seguir, os alvinegros chegaram à vantagem. Um tiro de Evangar não deixou qualquer possibilidade de defesa por parte de Zacarias e 1-0 a favor dos donos da casa. Já no final da primeira parte, o Desportivo só não dilatou o resultado porque Naftal viu seu remate a ser travado pelo poste. Com o 1-0 a favor do Desportivo de Maputo, foi-se ao intervalo. No reatamento, o Chibouto entrou melhor com investidas irregulares da baliza alvinegra. Foi graças a essa pujança que aos 49 minutos chegou à igualdade por intermédio de Inocêncio, que se aproveitou de uma desatenção de defensivo do Desportivo para fazer o 1-1. Os alvinegros procuraram redimir-se do erro aos 59 minutos, jogada bem elaborada por Evangá, mas Ifre não soube dar seguimento. Com o empate, os gazenses acreditaram que podiam fazer mais e Cédric só não marcou porque Joaquim lá estava.
Com o empate, terminou a partida. Tivemos uma má entrada na segunda parte. Sabíamos que o Chibuta havia de vir para cima de nós, a favor do vento. Foi o que fez e numa distração acabamos consentindo o gol. Mas a equipa soube dar a volta a isso, voltou a ter o controle do jogo e criamos várias situações para que chegássemos à vantagem, mas infelizmente não conseguimos aproveitar. No corpo geral foi um bom jogo, as duas equipes fizeram o seu melhor. O nosso objetivo é jogar jogo pontuar, nós estamos a ver os que estão à nossa frente, mas sim, nós estamos a trabalhar que jogo a jogo pontuarmos. Até no fim é que vamos fazer as nossas contas. Este resultado coloca praticamente o Desportivo de Maputo fora do Moçambola. Portanto, isto fora do Moçambola 2017. O Ferroviário da Beira venceu hoje o Estrela Vermelha de Maputo por 2-0 e isolou-se na segunda posição da tabela classificativa com 46 pontos atrás da União Desportiva do Songo, que hoje venceu o Ferroviário de Nampula pelo mesmo resultado, 1-0. O Ferroviário da Beira mostrou, logo após o apito inicial desta partida, que pretendia resolver a contenda a seu favor, investindo tudo na baliza contrária, onde perdeu neste ataque a passagem do minuto 5, uma excelente oportunidade para inaugurar o marcador. 2 minutos depois, volta a perder uma outra soberana oportunidade para fazer delirar a sua massa associativa neste lance. O Ferroviário continuou a dominar a partida e a perder hipóteses para inaugurar o marcador, tal como neste lance aos 27 minutos. O golo dos donos da casa surgiu finalmente aos 36 minutos. Fabrício foi autor do mesmo. O Estrela Vermelha acusou o golo e passou a pressionar o seu adversário. O início da segunda parte foi marcado com uma alta pressão do Estrela Vermelha, que procurava a todo custo restabelecer a igualdade, mas a defesa contrária estava sempre compacta. Depois, o Ferroviário da Beira sacudiu a pressão do adversário e assistiu-se uma partida equilibrada, sem nenhum lance de perigo junto às balizas, até ao apito final. No final da partida, os técnicos das duas equipes conformaram-se com o resultado, contudo, para a equipe do Estrela Vermelha, os árbitros, ou melhor, para o técnico do Estrela Vermelha, os árbitros que ajuizaram a partida de forma particular, o principal, portanto, precisavam de alguma reciclagem. Foi um bom jogo, o Ferroviário da Beira ganhou o jogo, teve a oportunidade de finalizar com mérito, finalizou. Tentamos andar atrás do prejuízo na segunda parte, fizemos de tudo para ganhar o jogo, para virar o rumo do acontecimento, mas não foi possível. Mas talvez um apelo aqui na AF, estamos a pedir para nos levar o Sr. Buque a reciclagem, vai ser bom para os árbitros, é só isso. O senhor esteve aqui no campo, viu, não vale a pena eu citar. Leva as câmaras, veja e vais ver que muita coisa que andou dentro do campo não é de futebol. Foi um jogo que acabamos tornando difícil, porque na primeira parte entramos, de facto, como tínhamos planeado, a pressionar o adversário, criamos inúmeras situações para marcar, não conseguimos. E o esforço que se fez durante essa primeira parte acabou, portanto, se notando na segunda parte. A equipe, alguns jogadores mostraram alguma quebra física e o adversário, com a ajuda do vento, já conseguiu, portanto, estar muito mais em cima de nós. Mas acho que no cômputo geral nós merecemos, portanto, este resultado. E neste domingo, o Ferroviário de Nacala recebe no sintético da Bela Vista o ENH de Vilanculos, em partida da 25ª jornada de Moçambola, e o principal objetivo dos nacalenses é a conquista dos 3 pontos. O Ferroviário de Nacala quer regressar às vitórias este domingo e abandonar literalmente da zona incômoda em que se encontra na tabela classificativa do Campeonato Nacional de Futebol, rumo à sua segunda manutenção consecutiva no Moçambola, na recepção ao INH do Vilanculos, em partida da 25ª ronda do Campeonato Nacional de Futebol, apresado para o campo da Bela Vista. Esta convicção foi manifestada a STV por Rogério Henriques Balat, ou simplesmente Zulu, técnico principal dos locomotivas da cidade portuária de Nacala, que acabam de ser afastados da taça da Liga Bini. E pensamos que, jogando em casa, com a nossa massa adepta, podemos aqui partir para um jogo que é determinante para as nossas contas, e sendo determinante, só um resultado nos interessa, e esse resultado só passa pela vitória.
Entretanto, apesar de reconhecer o potencial futebolístico da turma que vem da vila turística de Vilanculos, os pupilos do Zulu dizem que treinaram o suficiente ao longo da semana com o objetivo de levar o melhor na partida deste domingo com os hidrocarbonetos. Essa semana trabalhamos a pensar nesse adversário e teremos um jogo muito difícil. Mas trabalhamos suficientemente para alcançar os 3 pontos que estarão em disputa. Claro, trabalhamos durante a semana a tentar corrigir os erros que cometemos no jogo passado para que esse jogo não volte a cometer os mesmos erros. E todos os jogos, desde o princípio da época até hoje, são difíceis. Esperamos que durante este fim de semana que a gente regresse às vitórias. Tudo está posto? Tudo está posto. Como bem veem vocês, da melhor maneira, né? Eu penso que está posto para arrancarmos uma vitória quanto a esse jogo. O Ferroviário de Nacala, que soma 30 pontos arrecadados em 24 jogos realizados, ocupa atualmente a 11ª posição na tabela classificativa da prova, enquanto o ENH de Vilanculos é o 8º classificado com 32 pontos. E na outra partida de encerramento desta 25ª jornada que se vai realizar amanhã no campo de Costa do Sol, os canarinhos recebem o Machaquén a partir das 15h30, uma partida que vai merecer transmissão em direto no canal STV Notícias com o apoio da ZAP. No plano do desporto internacional, o Frankfurt venceu hoje por 2-1 ao Bayer Leverkusen. O jogo esteve inserido na 3ª jornada da Liga Alemã e foi transmitido pela STV.